Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Bem-vindo à sua leitura, Escorpião. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Vamos lá. Uma coisa que me chamou bastante atenção até agora na leitura de vocês é sobre a exposição. O que me aparece é que vocês vão entrar num ciclo profissional extremamente benéfico. E esse ciclo profissional, ele vem de luto. Ele vem de a necessidade de você também governar a sua exposição, governar os seus projetos, as suas parcerias e tudo que envolve nos projetos de vida e profissional, em você não governar pelo medo, entendeu? Você não repetir os padrões e nem queira, às vezes, ficar tendencioso ou tendenciosa a controlar tudo e todos só para manter uma certa ordem, como você imagina que as coisas deveriam ser. Porque eu vejo uma subida de fato chegando, principalmente na área de exposição e de carreira e da sua autoridade como pessoa, entendeu? Eh, eu vejo um momento onde, ah, o reconhecimento acerca de algo, a tua autoridade, a tua liderança e a reexposição ou até mesmo a exposição profissional chega, mas ele chega num momento onde vai te pedir ao mesmo tempo um recolhimento primeiro, uma cautela, para depois acelerar. Então a tua área mais ativada, ela vai ser as suas dependências, a sua espiritualidade, as coisas que você é capaz de encarar no escuro, mas também, emerge a mesma oportunidade de você subir de verdade numa posição que faz sentido para você. Então, o que eu sinto na leitura de vocês de primeira mão é isso. Existe uma energia ativa bem confortável, digamos assim, nesse momento, que é o 10 de copas com o 4 de espadas, porque me mostra o eixo mais ou menos de alguém se recolhendo para se curar, alguém se blindando para manter uma paz que foi talvez recém-conquistada. Então eu vejo o 4 de espadas é a carta do repouso, o 10 de copas é a carta da família. Então a energia que me abre, não é uma energia necessariamente de ação, é uma energia de recuo, um recuo talvez estratégico. A paz e o pertencimento de um lugar, ou a paz e o pertencimento do qual você busca, se assenta se você for capaz de parar primeiro. Então, eu vejo uma pausa necessária para sustentar, às vezes, algo que já está cheio, mas é necessário que você cure algo, que você se recolha, que você respire antes de entrar nesse ciclo, que você venha colher. E agora, mesmo que queiram, ou queiram várias as oportunidades venham, né, agora não é hora de você correr, é hora de você fazer esse recuo estratégico, perceber que existe um fim silencioso nisso tudo, mas em compensação já vem um reinício e ele vai ser necessário esse recuo estratégico, porque você vai descansar, é o restante do teu descanso. Hã, quem já vem de um desgaste, eu acho que é um recolhimento quase que obrigatório, a vida e o destino colocando o teu corpo, colocando a tua mente, pedindo um freio antes de você avançar em alguma coisa, porque eu vejo uma plenitude, uma oportunidade boa chegando, só que ela chega se você conseguir honrar essa pausa. Então, eu vejo você tirando um tempo, eu vejo você fazendo esse recuo estratégico, eu vejo você revendo as prioridades disso, e também vejo alguém cobrando algo de você. Assim, ou alguma coisa, se cure antes de decidir algo, ou cobrando de fato uma posição sua. E para quem tá, tipo, numa, vamos colocar assim, uma paz conquistada nesse meio, eu vejo que você precisa proteger mais as turbulências que pode eventualmente acontecer, no seu lar, na sua moradia, no seu ambiente doméstico, na sua família, e tentar preservar uma harmonia e não mexer em algo que está em paz, porque agora não é um momento de comprar brigas, não é um momento de é literalmente um momento de recuperação e de estabilidade, e vocês estão definitivamente no momento de recolhimento pré-colheita, tá, então vem uma colheita. Por isso que é importante vocês
Parece que é muito importante, eu vejo o jogo de vocês, parece que a paz aqui, ela é de extrema importância, tá. Seguimos. O mental de vocês me aparece o 10 de ouros e a rainha de paus, e aqui me mostra quem tá planejando talvez um patrimônio próprio, ou, quem tá calculando, às vezes, a segurança que um vínculo traz de fato. Então, eu vejo que existe a mente que pensa grande, pensa a longo prazo, pensa, na autoconfiança trabalhada, e a sua cabeça meio que operando nesse mês no modo de tipo: "Preciso planejar coisas que são duráveis, que tenham uma durabilidade maior. O que que, eu posso construir que vai ficar de fato?". E você tá utilizando esse tipo de mentalidade muito pelo fogo, pelo magnetismo de acreditar daquilo e acho que o significador mais comum talvez seja uma estratégia de longo prazo sobre algum tipo de construção que você esteja fazendo ou pensando em fazer. E, isso pode ser conjunto ou não, mas eu vejo a necessidade de ser algo durável ou durabilidade ou alguma coisa fixa, do qual você consiga se sustentar ou ter essa estabilidade, entende o que eu quero dizer? Ah, eu vejo que existem 2 grupos de pessoas aqui, ao mesmo tempo que e pode ser mutuamente, quem constrói a sua estrutura própria, você planejando coisas relacionadas à casa, família, se erguendo, quem acaba herdando alguma coisa, o que vem, e a confiança também para decidir alguma coisa. Então eu vejo algum plano de patrimônio para alguém aqui muito forte, e uma decisão de longo prazo que vem num grau de fertilidade muito boa para ser tomada com firmeza. E quem pensa, hã, qual é a segurança que um vínculo na minha vida me traz de fato. Então é como se somente pensasse assim: tem uma estrutura, ou é financeira, ou é familiar compartilhada, como que eu firmo esse vínculo, que é um vínculo tão, tão complexo, eu acredito, porque envolve dinheiro, envolve, a confiança ou a desconfiança, então eu preciso pensar no quanto eu consigo dar essa segurança, e quanto eu consigo receber de fato essa segurança para quem está comigo. Eh E a casa do dinheiro de vocês, que é a temperança, o cavaleiro de ouros, vem uma oportunidade chegando e realmente ela é muito concreta, em questão de a reorganização das finanças e uma proposta na mesa para ser avaliada, porque essa proposta ela vem chegar de um lado mais positivo. Então eu vejo o dinheiro se equilibrando de forma devagar, e por isso que a constância e a paciência parece ser tão importante no teu jogo, porque, eu vejo que não pode ser feito nada depressa, nada de nada postado, nada precisa ser algo dosado, precisa ser algo firme, e é um quesito de recuperação financeira pela paciência mesmo. É importante você não fechar acordos tão grandiosos. Se você vê que um acordo ele vai exigir que você dê passos lentos financeiramente falando, ele é um bom acordo. Agora, se for necessário que você aposte ou que você, eh às vezes, comprometa algum tipo de segurança financeira, não é um bom momento. Então, se você estiver pensando, por exemplo, na construção de um patrimônio, de uma coisa grande, financeiramente falando, ótimo. Agora, se é uma questão realmente de aposta, não é ou investimentos altos, não é um bom momento. Se é necessário repensar sobre isso, talvez estruturar de uma forma que fique mais sólida e mais estável e menos perigosa. Hã, eu vejo quem precisa talvez reorganizar algumas contas, equilibrando o seu orçamento, talvez dosando gastos, misturando provavelmente fontes de renda, porque a temperança ela mistura essa água, sabe. Então me traz muito essa sensação. Hã, vem momentos onde você vai precisar renegociar algo para conseguir avançar, e também alguma oportunidade financeira chegando, mas ela é medida, ela é contida, ela é lenta, e é isso. Agora sobre a comunicação e o cotidiano de vocês, apareceu o mago e o 3 de espadas. Hã, me chama muito a atenção, porque ao mesmo tempo precisa quem precisa dizer a verdade que dói aqui? E quem vai receber essa notícia? Veja bem, o 3 de espadas ele é muito conhecido no tarô pelo coração fincado com as 3 espadas, que é a verdade dolorosa dita, ainda mais do lado de um mago. Então eu vejo que você tá com um poder, ou alguém do teu lado está com um poder, de articular com precisão alguma coisa e encontrar de fato qual é a dinâmica dessa relação onde quem fere e quem é ferido. Porque há alguma coisa aqui em memória emocional ativa, ou de fato nesse momento. E eu vejo que a comunicação precisa e é dolorosa, porque não tem meias verdades para um três de espadas. Então, a conversa dói, mas ela precisa acontecer, uma mensagem dói, um documento chega até algum ponto de conclusão e alguém precisa ter uma conversa difícil.
Então, para quem precisa ter uma conversa difícil, ou várias conversas durante um mês difíceis, você precisa nomear isso, o que de fato é. A gente tá falando sobre a possibilidade talvez de uma traição, talvez de um limite, talvez de uma mágoa. O mago, ele te dá de fato a precisão de cortar e deixar as coisas limpas na mesa, e não é para você ficar pra você ficar tentando criar retalhos com isso. O correto é realmente você se abrir para uma possível DR, se for o caso, conversa de encerrar alguma coisa, e isso também encerrar padrões de relacionamento, talvez, e uma verdade chegando e sendo dita. E quem vai receber essa mensagem? Eh, Talvez é um documento que vira um peso, uma notícia em como eu falei, então eu vejo é você processando isso, mas você não precisa se despedaçar para processar isso. Eu vejo alguma notícia, alguma revelação, alguma mensagem que muda o jogo, sabe? Família e lar e ambiente doméstico, eu acho que é a parte mais pesada, digamos assim, do jogo de vocês nesse momento, porque o 8 de paus com 10 de espadas me traz a sensação de encerramento de ciclo familiar. Isso pode ser de fato algo, em questão de destino ou kármico, ou alguém que recebe de fato e essa notícia que eu falei pode ser sobre a casa, pode ser sobre o passado, pode ser o encerramento de um ciclo doméstico pesado, porque o 10 ele é o encerramento de algo. Então, algo em casa ou na família chega ao fim e é rápido, e o encerramento me parece definitivo em alguma raiz, alguma coisa que vinha se arrastando, hã, e que transforma a sua base como um todo, muda seu ambiente, muda sua ou pelo menos a forma que você enxerga o ambiente do qual você vive. Pra quem tá encerrando um ciclo doméstico pesado, ele vem rápido, sabe. Eu vejo que a convivência tóxica termina, alguma ruptura familiar provavelmente acontece, ou até mesmo a tradução de uma mudança de casa, que ela pode até mesmo se precipitar. E eu vejo o amanhecer depois disso, tá. Não é eu vejo uma a saída de lugar, é como se você encerrasse uma convivência ou rompesse de fato um padrão dentro de casa, ou cortasse e falasse: "Basta, não quero mais isso". E ao mesmo tempo, sobre essa notícia, talvez chegue algum movimento sobre se você espera isso, imóvel ou herança ou algum assunto antigo que se tem finalizado, e isso arruma uma resolução de pendência familiar. É como se o passado batesse a porta para poder encerrar e fechar essa porta definitivamente. Então, eu vejo uma transmutação, uma transformação e uns acontecimentos importantes nessa área. Agora, o amor e o prazer de vocês, a vida amorosa, eu vejo, hã, pra quem está definindo algo, oficializando algo, é dado um momento de definição, ou de assumir algo. Então eu acho que é uma questão de dar um passo, ou firmar um compromisso de fato, decidir ficar, se for ficar, fique de verdade e, oficializar, sei lá, algum tipo de relação. Mas tem alguém aqui que tá na encruzilhada entre 2, porque os namorados, ele é a bifurcação, e eu adoro chamar ele assim, porque ele é a escolha entre o caminho, a escolha entre as pessoas, entre ou partir ou ficar com um ou ficar com o outro, então e o 2 de copas mostra que essa conexão, ela provavelmente vive em um dos lados. E aí a gente não pode medir com a mesma régua, porque são valores e pessoas diferentes talvez, ou valores e situações diferentes em questão de caminhos. O que é concreto é que você vai ter que tomar uma decisão e definir onde você vai investir sua energia emocional e o seu coração. Algo que realmente faça mais sentido, alguma coisa que a tua relação com parcerias, elas te engrandeçam e que te façam sentido de vida, principalmente com essa cabeça, porque é uma cabeça que me parece pensar muito a longo prazo, então você tem que pensar esse relacionamento a longo prazo. Levando em consideração, obviamente, se você tem alguém e está nessa encruzilhada, entendeu? Mas definitivamente eu vejo, ao mesmo tempo que para solteiros eu vejo um período muito bom, para pessoas que têm alguém, eu vejo necessidade de escolhas diárias afetivas, entendeu? E isso conversa bastante com o eixo ali da parceria de vocês, porque tem o 6 de paus e o 3 de copas, então, eh, estamos falando sobre talvez quem colhe reconhecimento, com um parceiro ou um sócio, eh uma celebração ou até mesmo uma aliança chegando, talvez pelo outro, então o outro passa uma situação muito boa, muito boa, muito boa, e vocês comemoram juntos isso. Uma vitória pública, eu acho.
Porque o 6 de paus ele é a vitória pública e o 3 de copas é a comemoração e o brinde. Então eu acho que ou o outro te aplaude ou vocês, juntos, acabam tendo uma conquista conjunta e é uma aliança que vem em fase de vitória, como se fosse um vínculo ou talvez uma sociedade ou um cliente que chega em festa, sabe. Só que a gente não pode esquecer que tem uma DR aqui. O 3 de espadas, ele é aquele peso. Então, vamos falar assim, quem colhe reconhecimento por um parceiro, uma parceira, um sócio, eu vejo uma vitória muito legal, talvez uma celebração muito legal, um vínculo, de fato, numa fase de conquista, e eu vejo que o acontecimento é mais fechar uma parceria muito vitoriosa, você sendo reconhecido ou vencendo alguma coisa, em conjunto. Agora, quem tem porque existe de fato essa faceta de uma celebração social, talvez, pela via do outro. O outro faz a festa, o outro faz a aliança, o outro faz o contrato. Então eu vejo eventos de fato conjunto com isso, sabe. Mas uma coisa é muito certa, eu acho que vem um conflito antes da celebração, que eu acho maravilhoso, né. Mas enfim, a possibilidade de haver primeiro um conflito e depois uma celebração é muito boa. Falando sobre a rotina, o trabalho e o corpo de vocês, eu vejo que existem algumas situações aqui. Quem trabalha dentro de uma estrutura rígida, talvez, e também alguém que precisa se submeter a algum tipo de método, disciplina ou disciplina de saúde ou de rotina, alguma coisa assim, tá. Então eu vejo a pressa mental, a cavaleiro de espadas, ele é a pressa mental em cima do trabalho de vocês e da rotina, então é o ímpeto de cortar caminho, de disparar as coisas, de encontrar regra e tudo mais dentro disso. Só que tem uma coisa muito louca aqui que é a velocidade e a disciplina ao mesmo tempo, não tem como você usar de velocidade e ser disciplinado ou disciplinada, sabe. Vamos falar por partes. Talvez quem trabalha dentro de uma hierarquia ou algum protocolo, você pode sentir algum tipo de situação meio inflexível ou algum embate, eh, com as regras da empresa, regras da casa, alguma coisa ou sabe o que me traz essa sensação? Prazos, me traz muito também. Hã um chefe, um método, uma norma que te segura, então é bom você usar talvez essa disciplina em vez de você brigar. Não brigue com as regras da casa, alguma coisa assim, sabe? E assim, não burle o rito, não burle o não queira burlar o protocolo, a receita. Sei lá. Ou quem precisa se disciplinar num método também faz muito sentido, porque me mostra um momento onde talvez um mentor ou um curso técnico ou uma rotina talvez de cuidados seja algo mais, que te traga mais concretude, você adotando alguma estrutura no dia a dia e uma prática de saúde que vai exigir constância, então esse cavaleiro de espadas já avisa que vai exigir uma constância e você precisa ser mais disciplinada nesse sentido. Em questão de saúde, assim, respiração curta, talvez um sono, porque a cabeça um sono cortado, porque a cabeça não para, talvez. Eu vejo a mandíbula e vejo a tensão na cabeça, sabe. E o Papa, ele é literalmente a rotina de horários, de cuidados, por isso que eu tô chamando tanta atenção nesse sentido. Então tomem cuidados com nervos, com o sono, com a respiração, tá. Mas a cabeça precisa frear, senão o corpo ele realmente vai cobrar nesse sentido. Eh, Pode ter alguns gastos ou custos relacionados à saúde, receitas, alguma coisa nesse sentido. Ah, exames, o Papa ele fala de exames em cima da parte do corpo também. Vamos falar agora sobre a casa 8 de vocês, que é um 4 de copas, quase de copas. Eh, Onde eu tô vendo as forças ocultas, sua espiritualidade e enfim, eu achei extremamente interessante. É porque o conselho da espiritualidade nesse momento é que se é dado uma taça da qual você não vê o tamanho dela, e depois ela se aparece de uma forma muito grandiosa, e aí você percebe que ela realmente é muito, muito boa, só que você ou demora pra escolher, e você não pode demorar tanto. Tem alguma coisa aqui que, tá correndo o tempo, e a demora de você agir em algo ou escolher algo está sendo determinista, sei lá, nesse caso, entende? Eu vejo talvez um coração que estava anestesiado, eu vejo talvez a apatia ou o tédio, ou tanto faz, eh, passando, dando lugar talvez a uma fonte nova de sentimento, subindo do fundo do poço, vamos colocar assim. É um renascimento emocional e você sai de uma espécie de anestesia.
Você recebe a oportunidade, o fluxo novo, sentimentos escondidos subindo, é uma jornada de cura, de catarse mesmo, né, de catarse no sentido de transmutação. Então, para quem estava emocionalmente fechado, talvez, é um mês de reabertura, de a apatia sai um pouco, o coração ele começa a se sentir mais próximo de uma reconexão íntima, talvez. E quem lida, talvez, com alguma dependência, hã, eu acho que é necessário conversar. Um recurso a 2, talvez a dependência emperrada, talvez num desânimo, entende? Isso é um recomeço que atrela bastante, porque parece que é um recomeço num vínculo financeiro e íntimo ao mesmo tempo, tá. Para quem tá em dúvidas acerca de estudos, ou da sua própria fé, ou as metas de vida, a lua com 9 de copas, ele o que me traz bastante é que você exige confiar muito na sua intuição e às vezes isso tá muito confuso. O caminho, ele não vai ficar tão claro quanto você imagina em algumas questões. Então você vai passar por revisões de crenças, revisões até, sei lá, filosóficas talvez, porque parece que tem alguém aqui perseguindo um estudo ou envolvendo algum tipo de, talvez, publicar alguma coisa, viajar. Eu vejo as coisas muito nevoadas, são informações que acabam não fechando, ou um plano precisando ser revisitado, corrigido, revisto, e aí você não confiar tanto no seu faro. A sua intuição é importante, mas, o que é mais importante talvez seja a incerteza daquilo, e a incerteza daquilo já tá te trazendo algum tipo de questionamento mesmo, e isso diz muito. E eu vejo que alguém revisa também a fé, a sua própria visão no mundo, sabe? Alguém nomeando o que de fato acredita, uma virada talvez espiritual, talvez uma virada, como eu falei, filosófica, então você vai ser, confrontada a rever uma verdade antiga sobre você, ou chegar num nível de contentamento diferente, mas após um ressurgimento, né. Eu vejo um projeto, na vida atravessando uma névoa, mas é mais pelo timing, não fica, isso não fica, a lua geralmente ela não fica tanto tempo, tá. O momento de lua, assim, em cima das metas e me traz a sensação de que você precisa gastar o tempo pra tirar os seus insights mesmo, talvez anotar num papel o que que você tá pensando, colocar tirar toda a informação da tua cabeça e colocar ali pra você não ficar tão embaralhada. Acho que a carreira e a visibilidade é a parte mais importante do eixo de vocês, porque eu vejo uma disputa externa numa subida, ou alguém que precisa, mesmo dominar o próprio padrão de controle, sabe. A força, ela responde que a vitória ela vem dentro de você domando o leão. Agora eu não sei quem é esse leão, ou de fato o que é esse leão, mas, o reconhecimento chega, mas vai exigir que você suba sem soberba, sem ser uma tirana ou um tirano. Eh, você subindo um enfrentamento, eu acho que talvez seja alguma coisa relacionada a disputa ou inveja. Alguém disputa um espaço com você, tenta te cortar, tem algum tipo de rivalidade. E você, muito provavelmente, vence pela serenidade. Você não revida na mesma moeda. Então eu vejo uma promoção disputada, ou eu vejo uma rivalidade profissional, escancarada, ou eu vejo um reconhecimento, que pode atrair inveja. E também alguém que precisa domar o próprio espaço para ocupar um lugar maior, sabe. O 5 de espadas ele pode ser também eterno, então esse padrão de, tipo, vencer a qualquer custo, desconfiar demais, a força é domar esse leão, sabe. É tipo: "Vou te dar isso, você aguenta esse lugar maior, sem você repetir o mesmo padrão, a mesma historinha de antes que você já passou?". Então eu vejo alguém assumindo uma liderança aqui, exercendo uma autoridade, mas não pode virar uma tirana ou uma pessoa insuportável. Você tem que, extrair e realmente caminhar na maturidade que a vida já te colocou ali, tá. Eh, sustentar, né, isso. As amizades e as redes, eu vejo uma conversa muito, culposa. O cavaleiro de copas, ele é geralmente um convite ou uma conversa, alguma coisa que gera algum tipo de insegurança também, porque o 9 de espadas ele é a culpa, ele é o ressentimento. E quem talvez precise filtrar um círculo, mas filtra esse círculo social com angústia. Eu acho que socialmente me aparece carregado de ansiedade,
uma oferta, uma aproximação vinda de grupos ou redes que acende um medo, uma uma angústia ou alguma culpa. Isso pode fazer sentido para revisar amizades, filtrar quem tem acesso à sua vida. Porque eu vejo alguém recebendo um convite, uma aproximação, mas isso trazendo uma certa insegurança. Será que me abro para isso? Será que aceito isso? E alguém precisando filtrar um círculo social que já habita. Então você cortar quem não serve, revisar esse círculo social, essa ansiedade às vezes sobre a traição ou a potencial traição de uma amizade, talvez, isso pode se traduzir como talvez a decepção de um grupo, uma amizade, enfim. E o inconsciente de vocês, aparece o 4 de paus e o 8 de ouros. Eu acho que, assim, é muita construção no silêncio, mas eu acho que eu também vejo que vocês precisam reconhecer a base que vocês já ergueram, entende? 4 de paus, ele é o arcano do casamento sendo feito ali, né, o casamento sendo consumado, a festa acontecendo, enquanto o 8 de ouros, ele é o homem lapidando as suas moedas, silenciosamente trabalhando, construindo alguma coisa em silêncio. Então, na casa do inconsciente, eu acho que, hum alguém constrói quem constrói alguma coisa que ainda não deu frutos, vamos colocar assim? O correto não é você abandonar o trabalho e nem essa parte paciente, só ansiando o resultado. Você lapida agora alguma coisa que talvez seja invisível aos seus olhos, mas isso vira uma coisa a ser celebrada depois. Eu vejo você, tendo bons frutos se persistir num projeto, num estudo, numa construção, alguma coisa que ainda não brilha, mas que tá em silêncio, ela tá ali, mas ela vai brilhar. E também quem já tem uma base e que você só precisa habitar essa base, é muito engraçado. O 4 de paus ele fala que a fundação ela já tá de pé, ela já existe, que é o 4 de paus é o arcano do casamento, né, então assim, alguma coisa já existe, pare de duvidar, assente alguma coisa que você já construiu, olhe aquilo que você já construiu, reconheça uma estabilidade que já foi conquistada, comemore o que já está sólido, isso é muito importante, certo? E o fundo do baralho, que é a base de tudo, é o imperador, então é a estrutura, e é o poder. O imperador talvez diz que nesse momento, o controle, que são as palavras do imperador, né, ordem, autoridade, é o seu maior recurso, é a sua maior dádiva, e também pode ser talvez sua maior sombra. Então, assim, você precisa construir ordem, comandar, erguer coisas que duram, só que você também não pode levar as coisas para o lado da rigidez, ou de se deixar dominar pelo medo ou por esse padrão, assim, muito, sabe, muito rígido, certo? Escorpião, foi um prazer. Se esses conselhos ressoaram com você e você sente que você precisa olhar a sua energia com mais profundidade, é exatamente isso que eu faço numa leitura completa, é só você me chamar que a gente conversa. Beijo.